Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E agora para você uma entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is. Nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal Daniel Silveira. Ele que foi solto nesta semana, deixou na terça-feira o presídio onde estava detido lá no Rio de Janeiro. Conversa conosco com exclusividade a partir de agora em Os Pingos nos Is. Boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista. Boa noite a toda a audiência e aos integrantes da bancada. Satisfação estar aqui mais uma vez. Deputado, como tem sido essa retomada agora, já depois de 3 dias da soltura, da saída da prisão? O senhor já retomou o trabalho como deputado. O senhor participou, inclusive, na terça da votação lá da PEC dos precatórios. Vai voltar agora a Brasília e como espera que seja a volta à atividade como parlamentar agora, mesmo diante dessas restrições que foram colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, proibição do acesso às redes sociais, contato com outros investigados? Sim. Participei da PEC dos precatórios, da votação, solicitei a mesa para que fosse feita remotamente, porque eu não teria tempo hábil, né? Saí muito rapidamente do presídio, do batalhão prisional especial. Em seguida, eu fui até o médico que ele tinha que rever a ressonância do meu joelho, que eu lesionei um mês antes até de ser reconduzido aí pela Polícia Federal após a decisão aí do ministro, e acabei tendo que fazer remotamente, né? Participei e segunda-feira eu retorno a Brasília e aguardo que seja dentro da normalidade, né? Dentro daquilo que preconiza aí o mandato, né? O qual estou investido, né? Vamos seguir adiante. Augusto Nunes. Deputado, bem-vindo. Passamos esse tempo todos solidários, né? Com o senhor. Eu queria saber só o seguinte, como foi a sensação que o senhor sentiu ao reencontrar deputados que votaram a favor da sua prisão? Olha, é um misto muito interessante pelo seguinte, porque o legislador, uma vez, são pessoas de vários nichos sociais, de várias formações acadêmicas, ou de nenhuma formação acadêmica, ou de conhecimento empresarial, outro de conhecimento de vida. Então, ali você tem um misto de conhecimentos, mas eu acho que um conhecimento ele tem que ser uníssono. Uma vez que você vai legislar, você jura defender a Constituição, independente da pressão que você venha a sofrer ou não, você tem que defender aquilo que está ali escrito, né? E não nasceu do dia para a noite, tiveram vários juristas ali participando de uma Assembleia Nacional Constituinte, que independente de ideologia política, o óbvio você não tem que explicar que a grama é verde, ela é verde por si só, você não tem que dar explicação a ninguém, então você tem que defender aquilo com unhas e dentes, com sacrifício da própria vida até, quiçá podemos dizer assim. Então, a sensação é estranha porque nós sabemos que os deputados queriam votar para revogar a prisão, mas sofreram pressões de outro poder, o que é totalmente inadmissível. Que, evidentemente, uma vez parlamentar, você tem o foro privilegiado, que eu sou totalmente contra. O foro eu acho que deveria cair, porque você ficar refém, na verdade, de um único tribunal que pode marionetar, assim por dizer, o parlamentar dentro do seu processo, olha, vamos tocar esse processo à frente, se você não votar esse projeto, se você votar, se você não fizer assim, se você não fizer assado, então você acaba complicando o poder legislativo que vem diretamente do povo, né, a vontade e a representação popular, para que você tenha uma pessoa que está mais presa do que eu em amarras processuais do que dentro de um presídio, então fica complicado você ter essa questão. Então, é uma sensação estranha você saber que a pessoa queria votar para liberar, porque é inconstitucional o processo e a prisão, mas votaram para manter sob pressão. Então, é uma sensação difícil de explicar. Guilherme Fiuza. Deputado, boa noite. Pelo seu entendimento desta decisão que lhe deu a liberdade de ir e vir, mas não lhe deu a liberdade de se expressar nas redes sociais, o que o senhor precisa fazer para reaver esse direito? Fiuza, boa noite, cara. Parabéns aí pelo trabalho sempre. Você é um expoente aí de um valor imensurável. Vamos lá. O que acontece? A liberdade de expressão é a liberdade propriamente dita. Uma vez que você perde essa liberdade, qualquer um abaixo do representante do povo, os deputados estão ali, né, para representar na nossa Constituição, ela é muito clara. O povo é representado através das pessoas que eles votam, seus representantes eleitos, né? Então ali tem a máxima expressão. Então perder isso é perder basicamente a liberdade, qualquer um pode perdê-la. E de forma que é uma forma, né, é a censura, e hoje a nossa Constituição não permite isso. Mas para reaver, eu tenho que entrar com pedido, entrar com recursos no próprio STF, ou seja, processualmente, ou então a própria Câmara
né, de alguma maneira, recorrer a isso, porque se a Câmara permite que um de seus integrantes, uma vez enquanto investido do mandato, perca o que ele está ali para fazer, de fato, falar, né, é até clichê falar parlamento, é parlar, você tem que falar e falar aquilo que pensa para representar uma parcela social ou toda a parcela social, você não pode perder. Então, nós temos esses dois caminhos, o caminho processual e o caminho também da Casa Legislativa defender a sua independência, que não fui eu que criou, né? Não fui eu quem criou essa tripartição do Estado, está lá e está aí há séculos, então tem que ser respeitado. Então, esses são os caminhos que nós temos para percorrer, Fiuza. José Maria Trindade. Salve, deputado. Olha, deputado, olhando o que o senhor postou antes e até agora, o senhor retiraria alguma fala, alguma expressão que o senhor usou durante o processo anterior à prisão? Você diz do vídeo? Você diz do vídeo? Sim, de tudo, vídeo? Inclusive do vídeo. Você fala do vídeo? Claro. Sim. O vídeo, na verdade, assim, eu vou ser muito honesto aqui, o vídeo ele foi feito em um momento passional e qualquer um pode falar aquilo que pensa em um momento passional. Caso incorra em algum crime que venha a ofender alguém, é um crime contra a honra. Esse crime, previsto também no Código Penal, são crimes, calúnia, injúria e difamação, eles não representam cerceamento de liberdade para ninguém, nem para um engenheiro, para um médico, para um gari, para uma merendeira, para um cozinheiro, tanto menos para um parlamentar, muito mais para um parlamentar. Então, quando você fala através de um vídeo e que eles se apegaram ali muito a uma fala que é muito utilizada, inclusive em Mato Grosso do Sul, aquela parte do Sul, vocês têm que levar uma surra de gato morto até LMA, que foi basicamente isso que pegaram, né? Nossa, cometeu um crime, atentado à democracia, um atentado, toda a soberania nacional está em risco, porque ele falou que tem que dar uma surra de gato morto até LMA. Isso é figura de linguagem. Se nós tivermos que explicar a semântica de cada palavra para alguém que tem notável saber jurídico, acaba ficando uma coisa um pouco complicada, porque você pega a palavra, a pessoa entende que é um crime, pega o tipo objetivo penal e quer aplicar no cidadão. Isso não existe, porque o direito penal, e ele trabalha em cima de casos concretos, de fatos, né? Então não retiraria, porque foi exatamente aquilo que tinha que ser falado no momento, né? No momento foi falado aquilo que tinha que ser falado, não ensejou em crime algum, né? E é vergonhoso, por exemplo, eu vou citar o nome de outra emissora aqui, a CNN noticiar no rodapé: deputado federal é preso por crime inafiançável em flagrante delito de xingar ministros. Ora, abra o Código Penal e veja se lá está tipificado que você criticar um ministro, o presidente, o deputado, um senador, é crime, né? E se for crime, me mostrem qual o Código Penal que está, porque o nosso não é previsto, isso não existe. A crítica a autoridades, ela tem que existir. Tá? O próprio STF ele entende no desdobramento da Lei 7170, a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, agora dia 2 a nova entra em vigência, 2 de dezembro, eles dizem claramente no acórdão que não se aplica a LSN somente com tipo objetivo penal, ou seja, se não houver um desdobramento daquele fato que estão tentando tipificar ao cidadão ou a quem incorreu, salvo engano tem até um julgado de um homem que estava com granadas, armas das Forças Armadas, de uso exclusivo das Forças Armadas, explodiu um banco, mas entenderam que aquilo ali não representa nenhum tipo de risco à ordem, ou seja, não se aplica a LSN. Bom, quer dizer então que você falar um vídeo na internet se aplica a LSN, sendo que a própria corte entende que não se aplica a LSN no tipo objetivo penal? Então não, eu acho que nós temos que falar aquilo que tem que ser falado no momento certo. A crítica, né? Minha mãe me critica, eu critico a minha filha me critica, eu critico o senhor me critica. Eu acho que é com críticas construtivas ou até ácidas que você acaba crescendo, evoluindo, talvez ficando um pouco mais introspectivo, entendendo quem você é ou o que você é. Então, naquele momento, não. Hoje, talvez, se fosse necessário uma crítica, eu faria normalmente, e não é porque tirou a minha liberdade de expressão que eu vou me calar mediante qualquer atrocidade, qualquer decisão teratológica. Você tem que defender aquilo que o Brasil espera e aquilo que nós esperamos enquanto cidadãos. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Bom, nós sabemos que dentro de alguns inquéritos aí do STF e alguns inquéritos inconstitucionais, muitos advogados não têm acesso total aos inquéritos. Como está esse acesso dos seus advogados ao seu inquérito? Vocês têm total acesso a todas as páginas ou ainda não? Ana, boa noite, sempre muito simpática e parabéns pelo seu trabalho, que eu admiro muito. Olha,
Na verdade, não. Esse inquérito ele já nasce de uma inconstitucionalidade absurda, né? Para as pessoas que não entendem, esse inquérito 4781, ele nasce da parte inerte do judiciário, que é o juiz, né? E um juiz ele não pode abrir inquérito, mas eles se valeram ali dos artigos 43 a 45 do regimento interno do STF, que diz que na sede do tribunal, quando houver um ilícito, pode-se então abrir um inquérito. Mas isso funciona em qualquer tribunal, quando o ilícito é dentro de sua sede, suas dependências. Mas em um acórdão que eu julgo como vergonhoso, eles julgaram que todo o território nacional entende-se por sede do STF. Então, aí deram ares de ilegalidade a esse inquérito. O senador Alessandro Vieira, juntamente até com o próprio Randolph, à época eles fizeram ali um grande estardalhaço, dizendo que era inconstitucional, mas quando teve o acórdão julgado no STF, passaram a aceitar. Mas um acórdão ele não suprime a letra de lei constitucional. E ainda hipoteticamente, eu vou fechar aqui, tá, Ana, o pensamento, ainda que hipoteticamente, caso pudessem abrir um inquérito de ofício, esse regimento interno ele é de 83, ou seja, ele foi feito à luz da Constituição de 69. Não tínhamos, então, a figura do Ministério Público. Quando vem a nova Constituição de 88, já preconizada nela, artigo 129, nós temos ali o detentor privativo, né? Podemos grifar aí a palavra privativo, detentor da ação penal, ou seja, nada pode ser aberto de inquérito sem passar pelo MP. Inclusive, a então procuradora à época, Raquel Dodge, determinou arquivamento por 2 vezes e ela foi completamente ignorado. E quando o ministro, então presidente do STF, o Dias Toffoli, escolhe o relator a dedo, que foi o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, ele também atropela o artigo 66 do próprio regimento interno do STF, que tem que colocar o sorteio de relator. Então, tudo, né, são erros formais ali totalmente que deixaria qualquer aluno do primeiro período abismado. Qualquer um pode compreender que não há legalidade nesse processo. Então, não, nós não temos o acesso, ou seja, esse inquérito ele fere o princípio do juiz natural, ele fere a ampla defesa, ele fere tudo que você imaginar do direito positivado no país hoje, e os deputados à minha defesa, o doutor Jean Kleber Garcia e o doutor Paulo Faria, eles tentam, desde o início, o acesso, eles só conseguiram um apenso, ou seja, são vários apensos, mas o pequeno apenso que nós tivemos acesso, ele não diz nada, ele não tem nada, né? Porque são coisas tão vazias, são colagens de internet, matérias de revistas, prints de Twitter, Instagram e Facebook e links de vídeo para tentar fazer florear uma coisa que não existe, não tem nenhum tipo penal. A própria denúncia que o vice-PGR Humberto Jacques direcionou, citando teoria das cavernas de Platão, Shakespeare, né? Foi até a história grega, a literatura romana, para tentar criar um cenário de crime, mas não tipifica nada, não tem nada ali objetivo. Você não trabalha com, eu acho que poderia acontecer um crime com a fala dele. Isso não existe no direito penal. Ocorreu o crime? Prende ou processa. Não ocorreu? Não prende, não tem processo. Então, nós não temos o acesso. O inquérito, na minha opinião, de qualquer jurista que eu já tenha falado, é completamente ilegal e inconstitucional, para que o telespectador entenda de vez. Pode colocar na Rede Globo, na CNN, qualquer coisa, inquérito, eles podem florear o que quiserem. É inconstitucional, é ilegal. Então, eu queria deixar isso muito claro. Só que o risco que isso representa a todo cidadão brasileiro é que você acaba tendo um cerceamento das liberdades aos poucos, até que você vai aceitar. Vide aí essa própria pandemia, né, com medidas cada vez mais forçadas de demite isso, se não me apresentar o passaporte eu vou te demitir, não é obrigatória a vacina, mas você não pode entrar aqui no meu shopping, você não pode trabalhar, você não pode entrar no mercado, você está obrigando a pessoa por outras vias. Quer dizer, nada faz sentido. Eu até protocolizei um projeto há um tempo para impedir esse tipo de demissão, mas está lá parado. Quer dizer, as pessoas estão aceitando essas imposições que são totalmente ditatoriais, de vários ditadores capilarizados pelo Brasil, e não é possível que as pessoas não consigam perceber isso e aceitar, né, o tempo todo o seu direito ser tirado. Então, o meu direito foi retirado, mas espero que sirva para despertar as pessoas a entenderem que tem que, de fato, lutar e defender aquilo que eles querem, né, que é a liberdade. Deputado, o senhor ficou satisfeito com a postura do presidente Jair Bolsonaro durante o período em que esteve na prisão? Sim, sim. Eu queria até esclarecer, muitas pessoas pensaram, o presidente abandonou o Daniel. Não, o presidente não me abandonou hora alguma, na verdade. Sempre muito solícito, a minha equipe mantém o contato, ele sempre manteve o contato, evidentemente. Uma vez que eu fui ali encarcerado, não tinha mais como ter o contato com o presidente, mas o presidente fez tudo aquilo que estava ao alcance dele e está, e faria mais se mais coisas tivessem a ser feitas.
né, revogou a própria LSN, mas com base nessas prisões ilegais, porque ele não revogaria, ele é militar e ele acha, e todo o país tem uma lei de segurança nacional e que atendia, mas aquela lei não era para ser aplicada para perseguições políticas, ela começou a ser aplicada por aquela instituição que dizia, né, o próprio ministro Lewandowski, que chamava de fóssil jurídico, né? Ou seja, tinha que revogar de qualquer maneira, e começaram a aplicar em opositores políticos. O presidente ele fez tudo aquilo que estava ao alcance, nunca, de maneira alguma, me deixou de lado, pelo contrário, o presidente é um excelente amigo e tem feito muito, então deixo aqui até, se puder que fazer, que, por favor, votem em Bolsonaro em 2022, porque senão o Brasil vai entrar em um fosso que a gente não vai conseguir sair tão cedo. Augusto. Deputado, o senhor já apresentou algum recurso para anular as medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes? Augusto, apresentamos ontem no sistema um embargo de declaração, porque na decisão das cautelares que ele coloca, ficou muito subjetivo, né? A subjetividade ela não pode fazer parte de um processo, porque quando ele fala que falar nas redes através de terceiros, aí, por exemplo, eu tenho fotos com pessoas da Bahia, do Ceará, de São Paulo, do Rio, se alguma pessoa posta uma foto e fala a meu respeito e diz lá, estou falando pelo deputado, e outro fala, como que eu vou responder a isso se eu não tenho acesso, não tenho como controlar? Isso é exponencial, né? Capilariza muito, vai para todos os lados. Então nós pedimos ali que ele listasse, né? Deixasse bem específico o que é responder por terceiros, né? Porque isso é impossível de se fazer o controle. Então aí entramos com esse embargo de declaração, vamos aguardar a resposta. Assim, eu vou te falar que eu fico muito insatisfeito de ter que falar sobre isso, porque isso jamais existiria, de fato, em um Estado de Direito. Tá? Essa situação jamais existiria. Né? Você tem 2 deputados federais que estão censurados, o Antônio de Paula e eu, né, da deputada Anel Silveira. Quer dizer, é uma coisa tão desconfortável que é como se você tivesse que explicar uma coisa tão óbvia para as pessoas. Né? Olha o que você está fazendo, pedindo à corte máxima do país para você ter seu direito de liberdade devolvido de expressão. É uma coisa que é realmente muito confusa para mim. Uma coisa que eu não consigo compreender. Fiuza. Deputado, o senhor considera que houve abuso por parte do STF no seu caso? E se houve, de onde o senhor considera que deve vir a contenção a esse abuso? Sim. Olha, para ser muito honesto e sendo claro, como sempre, tudo foi abuso de poder, abuso de autoridade, um ego exagerado, foi uma vaidade exagerada, e isso tem que partir do Senado, né? Quando você tem o controlador da Suprema Corte, que acaba ficando ali leniente com aquilo que está sendo feito com as pessoas, não está falando, quando me prendeu, Fiuza, não prendeu o deputado Daniel, prendeu milhares, milhões de vozes, pode-se dizer, se fosse com o presidente, prenderia metade do Brasil junto com ele, assim consecutivamente. Então, se o Senado não tiver ali, né, vamos colocar a clareza moral da maioria dos membros do Senado, de pautarem os impeachments que estão ali, empilhados ali, pedidos de vários ministros, né, tem um que tem 18 pedidos de impeachment, né, se ao menos não forem analisados e colocados para que o plenário resolva e coloque ali e julgue se o ministro realmente incorreu em um crime, que seja empichado. Né, não tem sentido, são 130 anos e nenhum nunca foi empichado. É o que nós queremos? Não, nós não queremos nenhum deputado que perca o mandato cassado por corrupção, não queremos senadores cassados, não queremos ministros empichados. Só que se ocorrer o crime, ocorrer a quebra daquilo que foi jurado, sim, ele tem que ser empichado. O ministro do STF não é intocável. São pessoas ali, né, que uns são inteligentes, outros nem tanto, mas tem um amigo que é amigo de não sei quem, e o outro conhece um amigo que toma café com o presidente e é indicado porque escreveu um livro. Isso tornou brilhante. Quer dizer, você tem desembargadores brilhantes que são totalmente anulados, que poderiam estar lá com tempo de mandato, mudar o STF colocando tempo de mandato. Tudo isso são defesas e teses que eu sempre defendi, sendo em PEC, projeto e tudo mais, e eu acho que o Senado deveria fazer o mesmo. O próprio senador Lazier Martins tem lá uma ótima PEC para modificar o modus operandi, a composição do STF, está lá parada, enquanto eles incorrem alguns erros da lei. Se você pegar a lei 1079 de 1950, que é a lei de impedimento, você vai ver muitas coisas ali que eles já incorreram inúmeras vezes, de forma, podemos colocar, contumaz, na verdade. Eles foram fazendo e tudo bem. Quer dizer, temos que ter senadores comprometidos com esse tipo de atuação. Não adianta ficar preso ali às amarras do medo do processo e deixar isso acontecer para sempre. Zé.
Ô, deputado, com a sua prisão, eu fiquei com a impressão de que o senhor ficou mais famoso, agora é conhecido nacionalmente, e isso pode mudar o seu patamar. O senhor pensa em se candidatar à reeleição, ao Senado, ao governo? O que isso vai mudar na sua vida? Eu vou ser muito, muito sincero também, sem demagogia alguma. Eu não tenho pretensão alguma. Eu acho que a política, né, a pessoa que acha que por ser governador, ou senador, ou deputado, ou presidente, ele está tendo algum tipo de projeção na sua vida, isso é buscar redenção na política só para homens fracos, mulheres fracas, na verdade. Você tem que ver aquilo que você atende. Hoje, se eu fosse, por exemplo, candidato ao Senado com apoio, evidentemente, das pessoas certas, e diga-se inclusive do presidente, o que não estou aqui dizendo que será isso, só estou dizendo, claramente eu iria na mesma toada do presidente ali, sempre na base dele, teria que ser por um objetivo. A pessoa que está buscando aí, agora eu quero ser governador, porque vai ser para mim melhor politicamente. Não, você tem que ver o objetivo que você tem. Você quer melhorar o seu estado, você quer colocar uma infraestrutura da segurança pública melhor e tudo mais, então você tem que ser governador. O meu objetivo como deputado foi legislar sobre o Código Penal, somente a União legisla sobre o Código Penal, para modificar deixar o Brasil com leis melhores, né? Não esse cacho de leis, né? Porque o trabalho do deputado também é não permitir que novas leis sejam aprovadas e também revogar algumas existentes, que elas se conflitam. Então, o meu objetivo era esse. Hoje eu tenho esse objetivo de continuar legislando e também de tentar brigar para que esses processos no Senado sejam analisados. Então, agora eu estou estudando o que é melhor pelo objetivo que eu busquei. Agora, não por mim. Por mim, hoje, se eu não tivesse esse objetivo ainda, eu mesmo sairia da política e tiraria minha OAB e ia advogar. Para mim, estaria de ótimo tamanho. Antes de seguirmos, deixa eu só convidar quem está aqui nos acompanhando a participar também, dê a sua opinião sobre as notícias de hoje, sobre essa nossa entrevista com o deputado Daniel Silveira. Grave um vídeo, envie pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 0620. Pergunta agora da Ana Paula Henkel. Deputado, enquanto o senhor estava preso, o ministro Alexandre de Moraes resolveu deter um cidadão norte-americano no aeroporto de Brasília, o CEO da Getter, durante 4 horas, numa operação, no mínimo, estranha, nada republicana, pedindo que um cidadão norte-americano assinasse um documento em português para que fosse liberado. Obviamente que esse caso repercutiu bastante, né, aqui nos Estados Unidos, e nós sabemos que o senhor também recorreu a cortes internacionais sobre o seu caso. Em que pé está a sua situação perante essas cortes e instituições estrangeiras? Perfeito. Então, sim, eu acompanhei o caso do Jason, achei um absurdo, é uma coisa que realmente eu estaria igual a ele, perdido. Ele ficou ali, ele falou, como assim assina? O que eu estou fazendo aqui? Literalmente ele não sabia, nem eu sabia, eu acho que nem o ministro sabia o que estava fazendo naquele momento. São coisas que não dá para explicar, é o que eu falei, são coisas que realmente não dá para entender. E o caso que você questionou aí, do meu caso das cortes, nós ingressamos para mostrar as ilegalidades do processo. Não teve nada de buscar um tipo de ajuda, é porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não é para prever, olha, você está apanhando, você está sofrendo, não é nada disso. A nossa questão era, eu tenho que mostrar ao mundo que estão havendo ilegalidades infindáveis que colocam, de fato, uma democracia em risco. É assim que se inicia uma tomada de poder ditatorial. Foi assim na Venezuela, em 2017, quando a Corte de lá simplesmente, por decisão, dissolveu o Congresso e falou, agora quem manda somos nós. Quer dizer, é basicamente esse caminho que nós estávamos entrando. Então, se você não tem esse tipo de ação para mostrar ao mundo, eu acho que isso está se mostrando automaticamente, por si só, eles estão cada vez mais mostrando ao mundo o que está acontecendo, realmente é complicado. O Brasil ele precisa acordar para não perder, né? Porque uma liberdade perdida, para ser reconquistada, ela realmente aí demora mais 3 décadas, então é uma vida perdida por uma coisa que você nunca deveria ter aberto mão. Então, penso nisso aí, Ana. Augusto. Deputado, além da prisão ilegal, o ministro Alexandre de Moraes impôs ao senhor um castigo adicional, que é a incerteza. O senhor viveu meses sem saber o que iria acontecer amanhã, ou quando seria encerrado esse período da prisão. Como é que é essa sensação, deputado?
É uma sensação mais de revolta do que qualquer coisa, né? Você acompanha a mídia lá, nós temos televisão e tudo mais, então você acaba acompanhando a mídia via a Rede Globo inventar processos que eu nunca enfrentei. Inclusive falou que eu fui preso por tráfico de anabolizantes, querendo ligar talvez o meu porte físico a alguma narrativa. Eu nunca tive nem processo a respeito disso, como se eu tivesse sido preso em flagrante. Falou que eu já fui preso na polícia 90 vezes por apresentar atestado falso. Mentira, eu quero que me apresente isso. Eu era preso na polícia militar porque chama-se prisão administrativa. Lá nós chamamos aquilo, o chamado coturno sujo, barba por fazer. Quando você chega, barba está por fazer, prende. Porque no militarismo, o presidente é militar, foi preso inúmeras vezes administrativamente. Por quê? Qualquer coisa enseja uma prisão administrativa, isso não é prisão criminal. E eles tentaram usar isso no consciente coletivo como uma narrativa que eu fosse um mau elemento, realmente, sou extremamente perigoso. Mas é tudo mentira e, evidentemente, vai ser tudo cobrado aí no momento certo e devido. Mas a sensação, Augusto, é uma sensação mais de impotência, porque você lê uma coisa, né, quando você lê que é a Constituição, o Código Penal, uma lei, você se pauta naquilo, o advogado vai se pautar naquilo. Foi isso que meus advogados fizeram. Né? Ingressamos com inúmeros HCs, inúmeras petições, inúmeros pedidos de revogações, inúmeros embargos de declarações, e consecutivas vezes foram literalmente ignorados, ao passo que quando o MP entrava com uma petição, era analisada quase que instantaneamente para prejudicar. Né? O ministro relator, ele disse que eu tentei fugir da Polícia Federal porque um policial federal... Isso aqui, eu faço até uma denúncia aqui em rede nacional. O policial federal mentiu, ele inventou, a minha casa é totalmente monitorada, em 360 graus. Eu enviei para ele o link do Google Drive desde o início da diligência até o final, não apareço hora nenhuma. E se eu quisesse fugir, eu teria fugido. Para que eu vou fugir daquilo que é ilegal e está errado? Não. Eu queria mostrar realmente que estavam acontecendo coisas absurdas e perigosas. Então, o meu muro tem 5 metros de altura. Eu estava com o joelho imobilizado. Ele disse que eu pulei, ouvi e retornei. Eu falei, como? É humanamente impossível. Então, mostrei também, falou que eu violei a tornozeleira 30 vezes. Eu solicitei a Perícia Federal. Eu falei, não, eu quero a perícia porque eu vou demonstrar que não foi rompida, não foi violada. E tá aí, vai sair a perícia e vai dar que realmente não foi violada. E ele se pautou em uma matéria de revista para manter essa prisão, para, de fato, manter. Então, a sensação, Augusto, é de impotência total, porque você vê que a defesa se empenha dentro do processo e o processo não foi respeitado pelo outro lado. E não foi mesmo. Isso está documentado em centenas e centenas de laudas. Quer dizer, nós temos como comprovar tudo, materialmente, e foi ignorado. Ao passo que o outro falava assim, olha, Shakespeare falou isso. Não, então prende porque Shakespeare falou isso. Mas é a Constituição, é o Código Penal. Então, realmente, é a sensação de impotência. Mais uma pergunta ao deputado Daniel Silveira, agora Guilherme Fiuza. Deputado, essa sua denúncia é muito grave, né? Um agente da Polícia Federal, né, segundo o senhor, teria forjado, né, a tese de tentativa de fuga. O senhor é um ex-policial. Como o senhor se sente diante de um policial agindo dessa maneira e em relação à corporação, à Polícia Federal? A sua confiança nessa corporação diminui? O senhor pensa em algum movimento institucional de repúdio a esta conduta desse agente? Claro. Eu vou te explicar rapidamente o que aconteceu. Primeiro, eu não saí em momento algum porque eu estava na minha cama. E quando eu saio diretamente para a viatura, eu desço e chego até o IML e eu falei, não preciso fazer o exame, eu estou bem, só estou com o meu joelho lesionado que já estava mesmo, então está tudo bem, não estou com nenhuma marca, vocês não me agrediram e tudo mais. Evidentemente o IML é para isso, para que tenha depois a audiência de custódia. Então o senhor pode, deputado, assinar, o senhor pode assinar aqui que está abrindo mão do exame? Claro, eu assinei um documento, o único documento em que eu abri a mão do exame. Eles juntaram mais 6 documentos, como se eu tivesse sido ouvido a termo, com uma declaração minha, e botaram essa última folha assinada como se eu tivesse assinado e concordado com tudo aquilo que estava escrito. Isso foi de uma vileza, de uma baixeza, isso é um crime, o que foi feito por esse agente, e o delegado ali realmente ele saiu um pouco, margeou bastante a lei, porque quando ele faz isso, ele frauda um documento. E essa alegação desse policial, eu tenho as imagens que confrontam. Momento algum eu apareço. Tão pouco pulando o muro e retornando, até porque não dá, são 5 metros. É impossível fazer. De qualquer maneira, seria impossível. Então, sim, eu vou tomar a medida institucional, inclusive vamos processar
administrativamente esse agente, temos a matrícula dele, porque o que ele fala é o que enseja a manutenção da prisão, sendo que aí nós não sabemos mais se toda a instituição da Polícia Federal ela foi tomada, né, por ideologia, ou se é somente uma ala, que dizem aí que tem a ala do STF. Né? Você não pode trabalhar com a Lei 8.102, ela é muito clara. Ordens ilegais não se cumprem. Quando um delegado de Polícia Federal chega na minha casa às 23h20 e diz, olha, eu tenho um mandado de prisão em flagrante delito, a minha reação foi uma gargalhada. Porque é ridículo, você está flagrando um crime, é crime inafiançável. Lá na Constituição não diz em flagrante ou crime inafiançável, não é ou, é em flagrante de crime inafiançável, rol taxativo. Então, sim, a confiança na instituição, ela permanece, mas em vários agentes não. Tanto foi tão estranho a conduta, que quando vieram entrar na minha casa pela segunda vez, eu falei, por favor, tirem as mochilas. Porque para vocês entrarem e colocarem 200 mil em espécie na minha casa e falar assim para mim, chama de 200 mil, é mole, porque fraudou um documento, veio cumprir um mandado de prisão em flagrante delito, quer dizer, você acaba ficando desconfiado de alguns agentes, porque você não sabe como vai operar, o outro inventou que eu tentei fugir, e serviu de base para a prisão porque ele disse isso, e confrontando com as imagens, a imagem mostra o contrário, contra fatos não há argumento, mas valeu o argumento, quer dizer, realmente abaixa um pouquinho sim, a confiança em alguns agentes, sim. Então, o deputado federal Daniel Silveira, em entrevista exclusiva à Jovem Pan. Muito obrigado, boa noite, deputado. Boa noite a todos vocês, fiquem com Deus.